Vamos ver agora qual é a parametrização da cicloide. O que é a cicloide em primeiro lugar? Bom, a cicloide é uma curva gerada da seguinte maneira. Nós pegamos uma circunferência e marcamos um ponto nela, por padrão o ponto mais embaixo, e colocamos essa circunferência para rolar sobre uma reta, no sentido horário. Você pode imaginar que isso aqui é a roda traseira de uma bicicleta, você está lá andando de bicicleta, você marca um ponto na roda traseira e conforme a roda traseira vai rolando sobre o chão, aquele ponto vai rolando junto e vai descrevendo uma curva. Essa curva descrita pelo ponto é a cicloide. Então, por exemplo, quando a circunferência estiver mais ou menos aqui, certo? Esse ponto não vai mais estar aqui embaixo, ele vai estar, vamos supor, mais ou menos aqui. Certo? E conforme, enfim, a circunferência for rolando, esse ponto vai mudando de posição. Daqui a pouco ele vai estar bem em cima. Daqui a pouco ele vai estar bem em cima. Depois ele vai descer, 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 até voltar à posição original, quando a circunferência tiver feito uma volta. Depois ele vai subir, subir, até chegar no topo novamente, enfim. Então vai ser uma curva mais ou menos assim. Certo? Eu fiz aqui uma pequena animação para mostrar um pouco melhor. Então, tenho aqui a circunferência, um ponto marcado, esse ponto aqui embaixo, e agora ela vai rolar sobre o eixo x. Esse ponto vai descrevendo uma curva, que é a cicloide. Certo? Agora, como nós podemos escrever essa curva com equações paramétricas? Bom, vamos apagar isso aqui. E vamos colocar aqui um eixo y e um eixo x. E vamos usar aqui a circunferência unitária, ou seja, uma circunferência de raio 1. Vai ser mais fácil. Nós vamos então colocar aqui a circunferência de raio 1. Certo? O centro dela está aqui no ponto 0, 1. Então, a coordenada y aqui é 1, a coordenada y aqui é 2. Aqui está o ponto P, que gerará a cicloide. E agora essa circunferência vai rolar sobre o eixo x, no sentido horário. Certo? Então, quando ela chegar mais ou menos aqui, quem sabe? Mais ou menos aqui. Esse ponto P estará mais ou menos, vamos supor, mais ou menos aqui. Enfim, conforme ela for indo mais para a direita, o ponto P vai descrever a cicloide. Mas vamos considerar essa situação aqui. Então, o centro da circunferência estará aqui, certo? E aqui estará o nosso ponto P. Ela continuará sendo tangente ao eixo x, encostando no eixo x somente num ponto, mas já não é mais o ponto P, porque a circunferência rolou, o ponto P veio parar aqui em cima, certo? Então, esse ponto aqui não é o ponto P, mas é o ponto de tangência da circunferência com o eixo x. Vamos chamar o centro aqui de C. E lembre-se, o raio, como é circunferência unitária, é 1, certo? O raio é 1. E as coordenadas do ponto P são x e y. Ou seja, eu tenho aqui a coordenada y do ponto P e aqui a coordenada x do ponto P. E nós queremos descrever tanto a coordenada x como a coordenada y em função de um parâmetro, certo? E que parâmetro será esse? Bom, o parâmetro mais óbvio é o ângulo que esse ponto P já percorreu. É esse ângulo aqui, certo? Vamos chamar esse ângulo de θ. O ponto P estava aqui embaixo, certo? E ele percorreu esse ângulo θ sobre a circunferência. E vamos escolher esse ângulo como nosso parâmetro, que é um parâmetro que faz bastante sentido, certo? Afinal, o círculo, a circunferência está rolando e a melhor forma de escrever isso é com o ângulo que ela já rolou, certo? Então, vamos ver como nós podemos usar esse ângulo θ para determinar a posição x e y desse ponto P. Bom,
Observe que a coordenada y do ponto P nada mais é, a coordenada y aqui do ponto P, nada mais é do que a coordenada y do centro, que é 1, mais esse segmento aqui, certo? Isso será a coordenada y do ponto P. Basicamente, o raio da circunferência mais esse pedaço aqui. E o que é a coordenada x do ponto P? Bom, é basicamente a coordenada x da circunferência, aliás, a coordenada x do centro, menos esse pedaço aqui, certo? Toda a coordenada x do centro menos esse pedaço será a coordenada x do ponto P. Vamos chamar esse ponto aqui de A, certo? E aqui nós temos, então, um triângulo retângulo PAC, porque essa reta aqui é vertical e essa aqui é horizontal, então temos ali um ângulo de 90 graus. E nós sabemos quais são os outros ângulos desse triângulo PAC, certo? Porque nós sabemos que esse ângulo aqui mede θ. Então, quanto que mede esse ângulo menor aqui? Vamos reproduzir esse triângulo. Vamos reproduzir a situação aqui um pouco maior. Então, aqui está o ponto P, aqui está o ponto A, aqui está o ponto C, certo? E aqui embaixo está o ponto de tangência da circunferência com o eixo x. Então, é a mesma situação, certo? Esses 4 pontos aqui. Lembre-se, o raio aqui da circunferência de C até P é 1, e aqui de C até esse ponto é 1 também. E esse ângulo aqui é θ. Aqui é 90 graus. Qual é a medida desse ângulo menor aqui? Bom, é π radianos menos θ, certo? Porque aqui eu tenho uma linha reta. Se esse pedaço é θ, o restante só pode ser o que falta para completar π radianos, ou 180 graus, certo? Eu poderia dizer que isso tudo é 180 graus, então esse pedaço aqui será 180 graus menos θ. Mas esqueça os graus, certo? Vamos trabalhar aqui somente com radianos, para nós não precisarmos ficar fazendo conversões toda hora. Então, a medida desse ângulo aqui é π menos θ. π radianos menos θ, ou 180 graus menos θ, seja lá quanto θ for em graus. Bom, agora fica fácil eu saber qual é a medida desse segmento aqui e qual é a medida desse segmento aqui, e assim determinar as coordenadas do ponto P, certo? Qual é a coordenada x do ponto P, afinal? A coordenada x do ponto P é a coordenada x do centro, vamos chamar assim, x do centro, xc, menos a medida desse segmento PA, menos a medida de PA. E a coordenada y do ponto P nós já vimos o raio da circunferência, que é 1, mais a medida desse segmento AC. Então, vamos ver quanto que é PA. Bom, nesse triângulo retângulo PAC, PA é o cateto oposto ao ângulo π menos θ. Então, podemos usar a relação do seno, certo? O seno é o que lida com o cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno de π menos θ é igual ao cateto oposto a esse ângulo, que é PA, sobre a hipotenusa, que mede 1. Certo? Aqui está a hipotenusa do triângulo retângulo, é o raio da circunferência. Ou seja, seno de π menos θ, acho que estou falando π sobre θ, certo? Não, é π menos θ, é igual a PA. Agora, você lembra lá da trigonometria, da redução ao primeiro quadrante, que seno de π menos θ nada mais é do que o seno de θ. Você também pode chegar a esse resultado usando a fórmula do seno da diferença de dois ângulos. Isso aqui é igual, então, a PA. Ou seja, nós já podemos colocar aqui que x é igual à coordenada x do centro. Então, o x do ponto P é igual à coordenada x do centro menos o seno de θ. Agora, quanto que é a medida do segmento? Qual é a medida do segmento AC? Bom, AC é o cateto adjacente em relação a esse ângulo. Então, vamos usar a relação do cosseno. O cosseno de π menos θ é igual ao cateto adjacente, que é AC, sobre a hipotenusa, que é 1,
Ou seja, AC é igual ao cosseno de π menos θ. E cosseno de π menos θ, você lembra lá da trigonometria, da redução ao primeiro quadrante, é igual a menos o cosseno de θ. Você também pode usar aquela fórmula do cosseno da diferença de dois ângulos. Ou seja, a coordenada y é igual a 1 menos, certo? AC é menos o cosseno de θ, então fica 1 menos o cosseno de θ. Agora, falta nós sabermos qual é a coordenada x do centro da circunferência, certo? Ou essa, na verdade, é a parte mais fácil. Qual é essa coordenada, vou marcar aqui em vermelho, qual é essa coordenada x aqui? Bom, isso aqui nada mais é do que a distância que a circunferência rolou, certo? Que é a mesma distância aqui, que o ponto P percorreu. Essa distância que o ponto P percorreu ao longo da circunferência é a mesma distância que a circunferência percorreu aqui no chão. Ela foi rolando, certo? Então, essa distância aqui, esse comprimento de arco descrito pelo ponto P, cuja medida é θ, é igual à distância que a circunferência percorreu. Então, a pergunta é, qual é a medida desse arco aqui descrito pelo ponto P, que vai aqui do ponto de tangência até o ponto P, cuja medida é θ radianos? Bom, lembre-se que aqui a circunferência é unitária, o raio dela é 1. Então, o comprimento desse arco é o próprio θ em radianos, certo? Porque lembre-se, qual é a fórmula do comprimento de arco de uma circunferência? É o ângulo, certo? Dividido pelo total, pelo ângulo total, que é 2π. 2π radianos é o total da circunferência, vezes o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. O raio, no caso, é 1, certo? E, portanto, isso aqui fica igual a simplesmente θ. Se o raio fosse r, nós teríamos r vezes θ. R vezes o ângulo em radianos seria a medida, seria o comprimento desse arco aqui. Mas como o raio é 1, é simplesmente igual ao próprio ângulo. Aliás, essa é a grande vantagem de utilizar radianos, certo? Que a medida do ângulo é igual ao comprimento do arco descrito pelo ângulo na circunferência unitária. Então, existe uma relação perfeita entre o comprimento e o ângulo. Certo? É o mesmo número. Claro, no caso da circunferência unitária. Se não fosse unitária, nós temos que multiplicar pelo raio. Mas, ainda assim, é bem mais fácil do que usar graus. Enfim, então, a coordenada x do centro nada mais é do que o comprimento desse arco aqui, que é θ, que é a distância que a circunferência percorreu. Ou seja, o x, a coordenada x do ponto P, é igual a θ menos o seno de θ. Certo? Que é um menos. Então, aqui nós temos as nossas fórmulas. Nós podemos escrever assim, já que x está em função de θ e y está em função de θ, nós podemos escrever assim, x de θ é igual a θ menos o seno de θ e y de θ é igual a 1 menos o cosseno de θ. Então, aqui nós temos a cicloide descrita por equações paramétricas. Agora que eu peguei, na verdade, a circunferência unitária para facilitar as coisas, mas se essa circunferência tivesse um raio r, nada seria muito diferente. Se o raio dela fosse r ao invés de 1, nós teríamos aqui r, aqui nós teríamos a coordenada 2r, tudo ficaria multiplicado por r, inclusive as fórmulas finais. Você pode até fazer a demonstração aí. Aqui o comprimento seria rθ, a coordenada x do centro seria rθ, aqui seria r, enfim. Aqui nós teremos, ao invés de 1r, aqui um r multiplicando, aqui nós teremos r, certo? Supondo que o raio supondo que o raio é qualquer valor, não necessariamente 1. Então, aqui nós teríamos r multiplicando r. Então, na fórmula final, nós ficaríamos com x de θ é igual a rθ menos r vezes o seno de θ, e y de θ é igual a r menos r cosseno de θ. Então, aqui está a parametrização da cicloide. Então, era isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.